Boa noite, meus irmãos. No dia 14 de novembro de 2010, pastor Osmar Rodrigues Costa pregou para nós a mensagem intitulada Os Títulos de Deus. A leitura bíblica, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Da mensagem pregada pelo irmão William Branham, a revelação de Jesus Cristo, parágrafos 20 e 21, o irmão Branham diz: todas essas expressões, aquele que era, aquele que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, a fiel testemunha, o Todo-Poderoso, são títulos da mesma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, como Pai, Filho e Espírito Santo. Títulos de uma única e mesma pessoa, Jesus Cristo. Parágrafo 22, o irmão Branham diz: não há três deuses, como as denominações formam por aí. Não há três deuses, mas um Deus com três títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Três ofícios de um Deus, de uma mesma pessoa, como também Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Isto não faz dele vários deuses, mas isto mostra que ele é um Deus e que tem vários títulos. Ele é a estrela da manhã, o escolhido dentre milhares, o Alfa, o Ômega. Este é, meus irmãos, o nosso Deus, nosso único Deus, Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 32 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo, o irmão Branham diz: a Bíblia não diz nada de primeira, segunda e terceira pessoa. Não tem isto na Bíblia, mas diz que Deus se manifestou em carne. E o irmão Branham diz: isto deveria pôr fim ao assunto. Para o eleito, isto põe fim ao assunto. Deus, que era Espírito, se manifestou em carne. O Pai se manifestou em carne, no Filho. A mesma pessoa, o mesmo Deus. O irmão Branham diz: isto deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Deus que era Espírito veio em forma humana. O irmão Branham diz: isto não lhe fez outro Deus, mas o mesmo Deus. Isto foi uma revelação, então, diz o irmão Branham, e é uma revelação hoje para os eleitos. Parágrafo 40, a revelação de Jesus Cristo. Pastor Osmar mostrando o único Deus com seus títulos. Deus tem muitos títulos, porém teve somente um nome humano quando se manifestou em carne. E este foi Jesus Cristo, o nome humano de Deus, quando se manifestou pela primeira vez. E este Jesus Cristo teve vários títulos: o Alfa e Ômega, rosa de Saron. E o pastor Osmar mostrou para nós como nos últimos dias,
quando ele se manifesta em carne outra vez, ele teve 3 títulos importantes, como profeta, Elias, como ministério de o Filho do Homem, como o 7º anjo, títulos de um único ministério, que ele manifestou na terra, num homem chamado William Branham. Por isto, o seu nome humano, nos últimos dias, foi Branham. Assim como ele teve vários títulos, mas quando manifestou em carne, para os judeus, seu nome humano foi Jesus, o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. E nos últimos dias, ele vem outra vez e manifesta vários títulos. Profeta Elias, Filho do Homem. Não são 3 pessoas, mas uma única pessoa que manifestou estes títulos. E o seu nome humano foi Branham, William Marion Branham, manifestando o novo nome de Deus. Isto foi uma revelação, então, e é uma revelação hoje. No dia 18 de novembro de 2010, tivemos a mensagem com o pastor Osmar, encontrando com o Senhor nos ares. Almejamos encontrar o Senhor nos ares. São Lucas capítulo 27, versículo 26 a 30. O irmão Branham tem ensinado, meus irmãos, que Cristo vem 3 vezes. A Bíblia diz, a Bíblia mostra as 3 vindas de Cristo. E o irmão Branham, ele, como 7º anjo, como um profeta de Deus, nos últimos dias, em seus dias, nos dias da voz do 7º anjo, o irmão Branham, ele encontrou com o Senhor nos ares. 7º selo, 152, 202. O irmão Branham diz que ele foi tomado pelos anjos e levado para dentro daquela nuvem, onde estava Cristo. Ele encontrou com ele nos ares, aquela nuvem, a vinda do Senhor, encontrando com o Senhor nos ares. Mas nós, meus irmãos, ainda não encontramos com o Senhor nos ares, porque ainda falta o rapto, o arrebatamento, a saída da igreja da terra, a subida. Mas para que possamos encontrar com o Senhor nos ares, primeiro, você tem que encontrar com o Senhor na terra. Se você não encontrar com o Senhor na terra, você não o encontrará nos ares. O irmão Branham, quando encontrou com o Senhor nos ares, aquela foi a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, a manifestação que ele veio, desceu e se manifestou como Filho do Homem. E esta vinda foi para trazer para nós a revelação dos 7 trovões, sem a qual não podemos encontrar o Senhor nos ares. Precisávamos desta vinda como Filho do Homem, para que os 7 trovões pudessem ser revelados, para que pudéssemos ter a fé de rápido, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Quem não encontrou o Senhor na terra há 2000 anos atrás, quem não o encontrou na terra, que aquele homem sem aparência e formosura era Deus Emanuel, quem não encontrou na terra,
não encontrou em Atos, do Pentecostes. Não encontrou como o Espírito Santo. Se você não encontrar o Senhor na terra, que manifestou nos últimos dias, num homem chamado Branham, o qual manifestou um novo nome de Deus, então você também não poderá encontrá-lo no céu, nos ares. Estes que pregam que já deu o arrebatamento, porque o irmão Branham teve uma pré-estreia daquilo que nós teremos. E aqueles que pregam que já deu o arrebatamento, eles deveriam deixar para pregar isso depois que nós sairmos da terra. Depois que verdadeiramente der o rapto. Porque aí eles estarão na tribulação e poderão pregar que já deu o rapto. Da mesma forma, aqueles que creem que estamos no milênio, um milênio que há dor, que há morte, isso não é 1000 anos de paz. Por isso, meus irmãos, temos que conhecermos o que o irmão Branham posicionou, que primeiro há o arrebatamento. Depois do rapto, 3 anos e meio de grande tribulação na terra, onde Moisés e Elias estará pregando aos judeus, trazendo pragas, chamando 144 mil judeus. E depois dos 3 anos e meio, então vem o milênio, onde teremos 1000 anos de paz sobre a terra, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá guerra. É 1000 anos de paz. Como estamos no milênio hoje? Da mesma forma que Deus, nesses últimos dias, muito bom essa colocação do pastor, da mesma forma como Deus manifestou nesses últimos dias, meus irmãos, e abriu a nossa mente para vermos, conhecermos os mistérios revelados. O diabo, por outro lado, tem trazido uma demência mental nas pessoas, para crerem em coisas absurdas, que contradizem a Bíblia, que contradizem a mensagem. É uma demência mental. O irmão Branham diz, 4º selo, parágrafo 126. O irmão Branham diz, ele vem 3 vezes. Em sua primeira vinda veio como mortal, para morrer, nos salvar. Essa foi a sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar, e será imortal. O irmão Branham não fala da vinda do Filho do Homem no monte pôr do sol. Ele já mostra a segunda vinda no rapto. Agora, sendo que essa segunda vinda, ela compreende do monte pôr do sol até o rapto. Porque se você não encontrar o Senhor na terra, que veio sobre o monte pôr do sol e desceu e manifestou num homem chamado Branham, você não encontrará nos ares como imortal. E o irmão Branham diz que em Apocalipse 19 vem a sua terceira vinda, onde nós voltaremos para a terra com ele e reinaremos 1000 anos de paz sobre a terra. Amém? Deus continue abençoando.